poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Deixei para que o vento pudesse entrar. Liberdade eu quero dar para que ele possa aqui soprar. A porta do meu coração não quero nunca mais fechar. Liberdade eu quero dar para o vento não cessar. Eu não sei me expressar, maravilhoso voar, vem me ajudar, maravilhoso voar. Eu não sei me expressar, maravilhoso voar, sopra, sopra. Bendito seja Deus. E nós pedimos sim, Senhor, que Tu sopres sobre nós. Sopra sobre nós as alegrias do céu. Maravilhoso Espírito Santo. Te pedimos, sopra sobre nós. Nós que somos a igreja do Senhor, nós que estamos aqui para nos colocar sob o poder de Deus, embaixo do poder de Deus. Te pedimos, Espírito Santo, que sopre sobre nós os dons, os carismas, a alegria da salvação, que Tu nos sustente, Senhor, com uma vontade generosa para Te servir, Te seguindo, Senhor. Por isso clamamos, vem sobre nós. Sopra sobre nós, dai-nos, Senhor Jesus, toda a graça necessária, todo o vigor necessário para podermos, Senhor, deixar sempre a nossa porta, a porta da nossa vida aberta. Vem, maravilhoso Ruá, sopra sobre nós. Vem, maravilhoso Ruá. Maravilhoso voar, eu não sei me expressar, maravilhoso voar, sem me ajudar, maravilhoso voar, eu não sei me expressar, maravilhoso voar, sopra, sopra. Amém, irmão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Quero refletir com vocês um tema que diz assim: se alguém me quer servir, siga-me. E essa palavra é um versículo do capítulo 12 do Evangelho de São João. João 12, versículo 26. E vai dizer isso, escute bem. Se alguém, segundo a tradução da Ave Maria, se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Muito bem. Quero falar do servir e do seguir, dentro da proposta de Jesus. Primeira proposta do Senhor, ela não está obrigando ninguém, né? Não está induzindo alguém, não. Ele está dizendo, se alguém que me escuta, se você agora, por exemplo, escuta a voz do Senhor, que sai pelo som da minha voz, a voz do Senhor, porque nem tudo que eu vou falar pode ser a voz do Senhor para você, mas de repente, nesses minutos que eu vou ficar aqui contigo, algumas palavras que eu disser, pode ser para você a voz do Senhor, certo? Então,
Olhe bem, se alguém ouvir a voz do Senhor, né, na minha fala, aí vem, se alguém quer me servir. Então, a proposta do Senhor é livre, ele não está forçando ninguém. Interessante que eu não vi na Bíblia Jesus dizendo, você tem que me seguir. Não. Se alguém quer me seguir, outra passagem, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é? Uma parte, inclusive, também está presente nessa leitura. O Senhor convida. Por isso, nós, dentro do caminho vocacional, nós dizemos assim, que tem um chamado, o chamado é um convite. E depois, a pessoa vai, dentro desse chamado, ela ouviu o chamado, ela começa a caminhar, ela vai descobrir a vocação. O chamado é o convite do Senhor. Por isso, eu, como fundador da comunidade, por exemplo, não lembro a última vez que eu convidei, Jamir, cheguei em alguém e disse, vem ser transfiguração. Não. Eu provoco com a minha pregação, quando eu canto, eu provoco através da música, do ministério que canta na comunidade, dos filhos do carisma transfiguração, do testemunho de vida meu, do testemunho de vida deles, da fidelidade nossa à vida da igreja, não é? Da nossa forma de relacionamento, que não é perfeita, mas olha, é bom demais viver o segmento de Cristo. Então, primeira colocação antes das duas palavras, o Senhor nos dá a liberdade de dizer sim ou não, ok? Segunda, então, eu quero pegar a palavra servir. Muitas pessoas servem a Deus. E aqui eu queria deixar bem claro para você que eu não vim falar de ninguém. Não vim falar de ninguém. Se você lembrar de pessoas, você lembrou, pode até ser o Senhor dizendo, está vendo? Presta atenção, para não tomar o mesmo caminho. Mas eu não vim aqui falar de ninguém. No entanto, é importante dizer que muitas pessoas que servem na igreja, por exemplo, nas diversas atividades pastorais e até mesmo em movimentos, não seguem Jesus. Não segue? Não. Sabe, a igreja não precisa. A igreja até pode precisar, porque, infelizmente, temos na igreja muitos que administram com o olhar somente do trabalho, somente da ação social, mas o Senhor não precisa de empregados. O Senhor precisa de servo. E servo não é empregado. A conotação de servo, de onde vem essa palavra, ela não vem como empregado, ela vem como escravo. E o escravo, mesmo não querendo, ele faz o que manda o seu senhor. Não é? Faz o que manda o seu senhor. É duro, mas quando Maria disse para o anjo na anunciação, ela não disse, essa aqui é a serva do Senhor, a empregada. Ela diz aqui a escrava. A palavra mais próxima do original é essa. Escrava. Interessante que a escrava do Senhor dá um conselho e diria para você, no meu conceito, minha forma de entender, o melhor conselho que Nossa Senhora já deu. Todos são bons, mas isso é fantástico. Fazei tudo o que Ele vos mandar. Olhe bem, quem manda é o Senhor. Quem obedece? Aquele que é o escravo. Não é? Porque no relacionamento patrão-empregado tem até um mandar, mas tem um mandar que não pode ferir a liberdade do outro, senão tem processo, tem tudo. No relacionamento espiritual não deve ter nada disso. Muito bem. Tá, Jamir, mas o que tem o problema das pessoas servir? Como é que as pessoas servem e não seguem? Veja só. O camarada trabalha na igreja, catequista. Vou contar histórias, não vou dizer pessoas nem locais, mas histórias verdadeiras. Coordenador de catequese de paróquia.
coordenador de liturgia de paróquia, ou de catequese, agora não lembro mais, vice-versa. Isso aqui um coordenava a liturgia e outro coordenava a catequese. Acho que era isso. Porque esses dois parâmetros aqui eu já não tenho mais certeza. Mas o fato é que os dois eram coordenadores dentro de uma paróquia. E um dia disseram, denunciaram eles, e eles foram pegos em adultério. Eles serviam, a igreja servia a Deus, sim ou não? Sim. Mas não seguiam. Não seguiam. E eu estou usando um exemplo, que é verdadeiro. Eu não vou dizer nomes, não é o caso. Não diria mesmo. E não vou dizer. Mas quantos casos desse de gente que serve, mas até poderia estar seguindo, de repente, né, dentro do chamado de Deus, ela quis seguir. Mais do que servir, o primeiro momento nós queremos seguir. O Senhor nos atrai. Ele nos chama e nós nos sentimos tocados, e às vezes, muitas vezes, as pessoas são tocadas já no chamado do Senhor para se colocar a serviço. Isso precisa ser também, porque foi o que Nossa Senhora fez. Quando o anjo se retira, o que Maria faz? Ela dá um jeito de se organizar e vai para servir a prima Isabel. Não é? E você talvez me questione, diga, eu não concordo muito contigo, tens a tua liberdade. Porque você vai dizer, olha, quem está servindo na igreja, está servindo a igreja do Senhor. Sim, meu irmão, está servindo. Você quer ver, por exemplo, o cara diz assim, qual é a tua profissão? E o outro responde, eu sou padre, sacerdote. Sacerdócio não é profissão. É um dom de Deus. Pode até ser nos documentos, mas não é. Pior ainda é quando um sacerdote, ele diz assim, olha, eu só sou padre quando estou paramentado. Quando eu não estou paramentado, eu não sou padre, eu não sou sacerdote. Olha, então um médico, quando ele está fora do trabalho, ele não é médico? Se eu não me engano, o médico tem um juramento, né? Um juramento de nunca negar o atendimento a ninguém. Então o médico não é médico. O advogado, quantas vezes já ouvi dizer, o fulano é advogado, e foram chamar ele lá de madrugada porque teve um problema de alguém que bateu ou que foi preso. Aí ele estava dormindo sem ser advogado, ligaram para ele, ele acordou e disse, opa, não, agora eu sou advogado. Que isso? Isso é mediocridade, sabe? Gente que quer fugir da sua responsabilidade, da sua consagração de vida. Então, aí você talvez me diga assim, Jamil, estás dizendo então que tem padres que servem, mas não seguem. Eu falo daquilo que eu conheço. Quando eu falei do sacerdote que disse que não é padre, só é padre quando está paramentado, por quê? Eu conheço. E quando não estava paramentado, não vivia nem honestidade ao seu celibato. Entendeu? Então nós temos o servir, muita gente serve. Então nós vamos tirar essas pessoas que servem? Não. Até porque essas pessoas que servem, no meu conceito, nem são joio. Não são joio. Se Jesus, na parábola do joio e do trigo, diz que não deve arrancar o joio, claro que essas pessoas que, no meu conceito, não são joio, né, pode ser um trigo que ainda não, como é que fala? O grão não ficou cheio. Mas é trigo. Você está compreendendo? Talvez eu esteja hoje dizendo uma palavra dura demais nessa visão do poder de Deus que conquista. Né? Quem só serve, mas não vive o testemunho de vida, porque seguir exige viver o que Cristo viveu. O amor, o perdão, viver buscando a reconciliação das pessoas, promovendo o encontro das pessoas com Deus a partir, principalmente, do seu testemunho de vida, não do seu dom de pregação, não do seu dom de música, que isso é importante. Quem me dera todo mundo pregasse, todo mundo soubesse tocar qualquer instrumento e cantar os louvores do Senhor. Veja que coisa linda! Nossa vida seria um louvor. Você chegaria no trabalho de manhã, você vai bater o ponto, já está lá cantando, aleluia, Senhor. Aí vem o outro bater o ponto, glória a Deus. Né? E o outro já vem com uma musiquinha mais velha do meu tipo, louvado seja o meu Senhor.
Olha que coisa linda. Aí o outro chega, Jesus está aqui, aleluia. E todo mundo ia dar uma bagunça santa. Não é? A produção ia diminuir, mas aí o patrão também ia entender, porque o patrão viria para corrigir e dizia assim, pessoal, aleluia, glória a Deus. Tem que produzir. Vamos produzir. Vamos produzir. Mas antes, vamos fazer uma prece. Vamos fazer um canto. Talvez você diga, que Jamir hoje está fanático, está doido. Não estou fanático nem doido, não. E não me acho carola. Olha só, irmão. Seguir Jesus Cristo é colocar os passos nos passos de Jesus. Você precisa conhecer o relacionamento de Jesus com os apóstolos, com Judas e com Pedro, com os filhos do trovão. Busque o relacionamento de Jesus com Mateus, quem era esse cara? O relacionamento de Jesus, por exemplo, além dos apóstolos, com Zaqueu, com Bartimeu. O relacionamento de Jesus com a Cananeia, com Maria Madalena, com Nicodemos, que era um dos príncipes dos sacerdotes. Dentro dessas pessoas que eu estou te colocando, como, por exemplo, o ladrão na cruz, que é santo, Dimas. Se eu não me engano, é Dimas. Dimas, obrigado. Porque nessas pessoas você vai encontrar quem? Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus amigos. Os representantes, né, da igreja, dos movimentos da igreja, ao qual participamos. Você vai encontrar pessoas como eu, difíceis. Como Jesus se relacionou com essas pessoas. Aí é seguimento. Seguir Jesus exige um coração, por exemplo, que é honrado com o dízimo, que honra o dízimo na igreja, a oferta, a colaboração, a doação. Seguir Jesus exige morte. Eu morro para que Cristo viva em mim. São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Meu coração bate de amor por Jesus Cristo. Mas seguir Jesus tem dificuldade? Claro que tem dificuldade. Tu acha que São Paulo disse, eu vivo, mas já não sou, eu que vivo é Cristo que vive em mim? Ele disse isso antes das provações? Não. Ele não disse isso antes das provações. O amor a Jesus Cristo, irmão, que me faz seguir. E olha que interessante, veja bem, para concluir. Se alguém me quer seguir, quer me seguir? Quer me servir, perdão, estou usando bem os R, servir, siga-me. Siga-me. E aonde eu estiver, se você me segue, estará também ali o meu servo. Sabe, você talvez ficou pesado com a palavra escravo, mas Jesus vai dizer assim, já não vos chamo servos. Ele vai nos chamar depois de amigos, nos reconhece como irmãos. Ele vai nos chamar a sentar na mesa. É só você conhecer a palavra. O Senhor não nos chamou para ser servos a vida toda, mas para sermos amigos, irmãos, sabe? Aonde eu estiver, porque me segue, vai estar ali meu servo, para o que der e vier, para trabalhar ou para morrer. E que interessante, se alguém me serve, aí tem uma promessa, tem uma proposta, tem um chamado, se quiser, se alguém quiser, tem uma proposta, me servir, siga-me, e tem uma promessa. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Buscamos, às vezes, honras e elogios de pessoas. E, às vezes, esses elogios não vêm e a gente se frustra. Só que Deus é fiel, é perfeito. Você vai ser honrado pelo Pai, honrado por Deus. Te convidar, inclina a tua cabeça um pouco. Eu quero fazer uma prece por ti. Suplicar a Deus um derramamento da sua unção, da sua graça, que lhe alcance essa unção de Deus, que alcance você como aquele que se dispõe a seguir, para se tornar o servo segundo o coração de Deus. E essa graça que eu quero pedir, vou pedir ao Senhor, possa te alcançar
na tua necessidade. Senhor, eis aqui o meu pedido. Que a graça que cada irmão precisa, Senhor, que essa bênção que eu rogo a Ti agora sobre a vida de todos, alcance a todos, segundo a necessidade de cada um. E se porventura alguns dos que me ouviram te servem, mas não te seguem, que eles possam ter a consciência que mais do que fazer é ser em Ti, é ser contigo, é estar contigo, não desmerecendo quem serve, mas Jesus disse foi para Maria que ela escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Senhor, somos todos trigos, os que servem e não dão testemunho, como aqueles que servem seguindo e testemunham mesmo pecando. Que possamos ser um grão de trigo cheio, não um grão seco, não um pé de trigo que não deu grãos, mas que possamos, Senhor, dar frutos, pelo menos 30 por 1, pelo menos 30 por 1. Toca em nós, nós precisamos de Ti, Senhor. Lave com Teu sangue, unge meu coração, purifica-me, Jesus. Que toda e qualquer contrariedade que se levanta no coração daqueles que ouviram essa palavra e ficaram desconfortáveis, que essas contrariedades agora sejam lavadas com Teu sangue, Senhor, para que venha clara consciência de fé, não consciência fanática, não consciência desequilibrada, mas uma consciência de fé, de homens e mulheres que querem ser testemunho do grande amor de Deus na sua vida. Bendito és. Pois eu sou Teu, Jesus, eu sou Teu, meu Jesus, faz de mim o Teu querer, pra Tua graça acontecer. Pois eu sou Teu, Jesus, eu sou Teu, meu Jesus, faz de mim o Teu querer, pra Tua graça acontecer. Olá, irmão. Então, estamos de volta aqui no programa Teu Poder Me Conquistou. E hoje nós queremos ouvir o mover de Deus na vida da Tiele. Então, a Tiele vai se apresentar para nós e vai contar um pouquinho da história de como o poder de Deus, o poder do amor, o poder da palavra alcançou ela na sua vida, né? Como é que foi? Te apresenta para nós. Bom, boa noite, né? Então, meu nome é Tiele, eu sou casada, tenho 3 filhos e tive uma experiência com Deus através do Rava, né? A minha primeira experiência. Então, já fazem 4 anos que eu estou na comunidade, que eu conheci a comunidade através do Rava 12, né? A um convite do Paulo e da Solane que fizeram o Rava 6. E desde então eu vim relutando para fazer
o Rava, e até que conseguiram me convencer no Rava 12. Dos 6 que eles fizeram, eu vim para o 12. Tiele, então, só que já tem um detalhe interessante, né? Primeiro diga para o povo quem é Paulo e Solane. O Paulo é o meu cunhado e a Solane é minha irmã, Irmã, mais velha, mais nova? mais velha. Mais velha. Então eles fizeram o Rava 6, Rava, então você que nos acompanha sabe, mas talvez você que nunca viu um programa nosso, né? O Rava é um acampamento de oração de 4 dias, né? 4 dias. 6 Ravas depois significa quase 2 anos. Exatamente. E daí, antes do Rava, quem era a Tiele? O que você pode nos trazer aqui? Bom, a Tiele, antes do Rava, eu não era gente. Né? Eu tinha uma vida totalmente desregrada, né? Tinha uma sexualidade desregrada também. Meu casamento era assim, a Deus dará. Né? Eu acreditava que, pelo fato de não roubar, não matar e agradecer a Deus por estar viva, eu era uma boa católica. Né? Então, Mas ia à missa, não? não. Nada. Nada. Somente agradecia a Deus assim quando lembrava, mas como eu não fazia mal para ninguém, eu achava que, né, tava tudo certo. Então, eu me deparei no Rava e quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu era uma alcoólatra. Aí foi a minha primeira luta, porque até então eu achava que era tudo normal, eu bebia quando eu queria e não me dei conta de que isso era um vício na minha vida e que fazia não só mal para mim, mas também para minhas filhas. Então, isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo foi essa situação. Eu caí aqui e saber que eu era uma alcoólatra. E isso para mim, meu Deus, foi uma das minhas maiores lutas, mas graças a Deus até hoje eu consegui me libertar no Rava. Dei o meu testemunho, saí querendo converter todo mundo, igual o Paulo e a Solane também queria converter todo mundo, saí daqui meio louca. E é isso, né? Fora outras coisas que eu tive depois do Rava, continuei caminhando, me inscrevi para fazer o vocacional. Eu e meu esposo também junto comigo, a gente já é discípulo de 1º ano, né, aqui na comunidade, e depois eu fiz o Rava de casal também. A gente não era casado na igreja, aí casamos na igreja também. Outra coisa que eu, antes de conhecer, de ter essa verdadeira experiência com Deus, uma coisa que eu não queria mais era ter filho, porque eu queria ter aquela liberdade. A Laura e a Beatriz já estavam tendo uma idade, que podiam ficar mais em casa sozinhas, já não incomodavam tanto para ficar na casa dos outros. Elas são gêmeas. Elas são gêmeas. Né? Elas tinham que idade no teu Rava, então? Elas tinham uns 8 anos. 8 anos. E conheceu a mãe? 7 anos. Dali para frente também elas começaram a ter uma experiência na igreja. Começaram a ter uma experiência mais profunda na igreja e elas mesmas testemunham a minha mudança. Isso é uma coisa que me gratifica muito hoje, eu saber que eu sou reflexo dentro da minha casa e sou reflexo para elas também. Aí veio a outra filha, tudo mulher. Tudo mulher. Tudo Depois mulher. do Rava de casal veio a Alice. Como né? é o nome? Bendito seja o Elvis. Bendito é o Elvis, mas tudo bem. Elvis é o esposo dela, né? Então, foi depois do Quantos anos Rava tem? de casal. A Alice tem 3 anos. Vai fazer 3 3 agora em anos. outubro. Já vai fazer 3 anos. É uma graça, uma alegria muito grande na nossa vida. Né? E aos poucos eu fui aprendendo esses ensinamentos, o amor, a família, fui dando mais valor a isso, que antes eu não dava valor nenhum. Não que eu não dava valor para minha família, mas era um valor totalmente desvalorizado. Era uma coisa assim que não... Base do valor não tinha valor. Não tinha valor. Não tinha valor nenhum. Esse não tinha valor, de repente alguém que está nos assistindo pode pensar, tá, eu sou alcoólatra, então a base minha não era só alcoolismo, o que de repente tinha mais, além da pouca ida na igreja, isso no teu relacionamento conjugal, isso afetava como ou não afetava? Na verdade, não afetava muito porque o Elvis ele também não era convertido. Então,
nós, no meio das nossas loucuragens, estava tudo certo, mas eu tive um casamento totalmente desregrado, que na verdade também se tornou só um casamento, né? Depois que a gente teve o matrimônio na igreja. Então, a nossa vida, assim, era bem tranquila, né? Porque eu aceitava os erros dele, ele aceitava o meu, mas na verdade para a gente nada era errado. Mas eu tive uma adolescência, eu comecei a fumar muito cedo, tive uma adolescência assim também muito desregrada, comecei a beber na adolescência, tive um pai alcoólatra, usei isso por muleta por muitos anos como desculpa para certas coisas que eu fazia, certos erros que eu fazia. Então, mas a Tchelle, coitada, ela tem um pai que ela é alcoólatra, então eu acabei pegando esse detalhe para como usar de muleta. Não, mas eu faço isso porque eu tenho uma revolta dentro de mim. Então, ali eu peguei aquele macete e daí fui me afundando cada vez mais. Com 16 anos, eu fugi de casa porque eu conheci a droga. Deixei a minha mãe quase enlouquecida. Grande parte da minha vida hoje, né, eu agradeço muito pela minha mãe, porque ela lutou por mim. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Então, como ela... Como é o nome da mãe? Diga aqui para o povo saber. A minha mãe, a Tita, a dona Tita. Eu sou um fruto da oração dela, porque ela não desistiu de mim. Ela teve um pulso firme assim comigo, inacreditável. Parecia que ela sentia um faro. Quando eu ia aprontar ou quando eu ia fazer alguma coisa, ela tinha um faro que ela sabia. E ela conseguiu me tirar, realmente, ela conseguiu me tirar das garras do inimigo. Assim, porque eu vivia num ambiente onde tinha muita droga, onde tinha prostituição. Então, isso tudo, para mim, era muito normal, sabe? Eu queria estar no meio da galera, eu queria ser a despojada, então eu fazia tudo o que eles faziam. E daí até que eu conheci o Elvis, que também fazia as mesmas coisas que eu fazia, e a gente estava na mesma galera, então estava tudo certo. Aí, quando eu me deparei aqui, eu acho que no primeiro dia, eu quis muito ir embora. Muito, muito, muito. Eu só não fui embora porque o meu cunhado, na época, tinha emprestado um dinheiro para mim e para o Elvis, que a gente estava numa dificuldade muito grande. Sabe como é que dever para cunhado, né? E ele queria tanto que a gente viesse para o Rafa, mas ele queria tanto, e a gente lutando tanto para não vir, porque a gente não queria ficar igual ele e ela. Igual o Paulo e a Solane. Na cabeça de vocês, eles eram o quê? Doido? Falático? Eles eram doidos. A gente dizia para eles, chamava minha irmã de Carola, dizia para ela que eu não queria ficar igual ela e igual ele. Porque eu via a transformação de vida assim no Paulo, que bebia muito. Eu não acreditei, né? Então eu fiquei relutando contra isso. Não queria vir. Aí, quando a gente devia esse dinheiro para ele, aí um dia ele falou assim para nós: ô Tchelle, vamos fazer um combinado. Na época, eu acho que eram uns R$500, não me lembro. Vamos fazer um combinado. Se vocês fizerem o retiro, eu pago o retiro para vocês e perdoo a dívida. Aí eu disse: opa. E o retiro dos dois nem custava R$500, né? Nem custava R$500, era bem mais barato. Eu disse: tá aí, Jesus já fez o primeiro milagre, né? Ele ia perdoar a dívida e ainda pagar o meu e o do Elvis. Paulo, hein? Então, a gente decidiu vir no retiro por muita insistência deles. E depois a gente acabou ficando mais ou menos que igual ou pior. Mas é pior mesmo? Não, é muito melhor. É uma graça, é uma coisa maravilhosa. O que aconteceu na minha vida foi eu ter pisado nesse solo santo. É uma grande gratificação enorme. Muito, muito, muito. Porque aqui eu realmente me encontrei. Porque aqui foi a minha experiência com Jesus. Hoje eu costumo dizer, hoje eu tenho 4 anos de vida, porque faz 4 anos que eu vivo conforme os ensinamentos que eu tive aqui. Então... Bom, olha só, 2 coisas que eu queria ressaltar. Primeiro, há quanto tempo tu estás com o Elvis? 15 anos. E você tem
falta de 34. respeito, mas tudo bem. Aqui a gente é transparente, verdadeiro. 34 com carinha de 20. 34. 34 com ele, quanto tempo junto? 15. 15 anos. Isso é o quê? 19? 20 para 34, 14, 19. Com 19 anos. É isso aí. Ele Tu tá tem dizendo mais ou isso menos aí. a mesma idade, ele? Nós temos a mesma idade. Mesma idade. Aham. Que bom. Isso não justifica, né? O casamento às vezes não dá certo, porque eu casei, tinha 19, a Mara 17. Então, né? Mas olha só, você falou que só começou a entender o casamento ou só começou a realmente viver o casamento quando vocês Quando a gente fez o Rava. honravam. Mas mais propriamente dito, quando vocês casaram na igreja. Quando a gente casou na igreja. E o Elvis nem era batizado? Não, o Elvis não era batizado. Aí ele fez o cursinho, né? Daí batizou, fez a primeira comunhão, a crisma, tudo junto. E daí a gente E o casou. que representa o sacramento para ti, pro Elvis? Assim, vocês conversam sobre isso? O que para ti o sacramento do matrimônio representa? Nossa, hoje para mim é uma união assim, é uma coisa de Deus mesmo na minha vida. É uma obra de Deus na minha vida, é o meu matrimônio. Porque eu entendo hoje que o Elvis, ele não entrou na minha vida assim, por acaso. Ele foi um presente de Deus para mim hoje. Meu marido e as minhas 3 filhas, né, eles são presente de Deus. Então, o matrimônio significa para mim assim, ó, não só uma união, mas um presente de Deus. Tá. Outra coisa, então, mais duas perguntas que eu quero te fazer. Saudades da vida velha? Nem um pouco. Nem um pouco. Mas já voltou, às vezes, de repente, naqueles dias de angústia, dos problemas que nós enfrentamos, de repente, a tentação? Muito. Muito. E como é que tu combate isso? Olha, no início para mim foi muito difícil, porque eu era uma pessoa que tinha muitos amigos, né? Muitos amigos. E quando eu voltei do Rava, que eu quis trazer os meus amigos, quando eu parei de beber e eu parei de usar droga, parei com tudo, então eu perdi os meus amigos. E eu continuei indo nas festas de formatura, nos jantares, e eu não bebia. Então, eu era motivo de piada. Às vezes, eu voltava para casa assim, triste. No início, eu voltava para casa muito triste. Porque eu não bebia e eu era o motivo de piada. Porque daí eu era a Carola. O que eu paguei com a mesma moeda, né? Porque o que eu fazia para minha irmã, eles estavam fazendo para mim. Então, aquilo no início me chateou muito. Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo que aquilo para mim era uma motivação. Era um motivo de orgulho. Porque fazem 4 anos que eu venci o alcoolismo, que eu venci a droga, que eu venci o cigarro, eu venci toda a podridão. Isso numa experiência com Deus de 4 dias. 4 dias. Não desmerecendo em nada, o centro de recuperação tem um valor profundíssimo, grandioso, né? Produz o seu efeito, mas isso é milagre. 4 dias, sim ou não? Sim. E muita força de vontade, Isso. né? Porque a vontade de beber era grande. Uma última pergunta. Eu tenho, às vezes, ouvido histórias de adolescentes da seguinte forma. Minha mãe e meu pai se converteram, viveram uma vida errada, agora acho que a gente não tem o direito de também viver as nossas experiências. Como é que tu lida com isso com as tuas filhas? Já aconteceu alguma pergunta assim, alguma colocação desse tipo? Não, na minha casa nunca teve esse tipo de pergunta, até porque a gente conversa muito, eu e o Elvis, a gente conversa muito com as meninas e a gente sempre explica, porque como elas vivenciaram toda a vida que a gente tinha de bebedeira, de drogadição e coisas que elas presenciaram, eu vejo que hoje elas são muito gratas a isso. Eu vejo assim a gratidão nelas. Então, esses dias eu e o Elvis, a gente estava brincando com ela, a gente falou assim, olha filha, eu e o pai e a mãe, a gente teve uma conversa, acho que a gente vai sair da comunidade. Nossa, elas ficaram muito espantadas. Mãe, mas como que tu vai fazer isso? Não pode.
Não pode, não, mas tu tem que ficar na comunidade. Eu disse assim, mas por que, filha, que tu acha que a mãe e o pai não podem sair da comunidade? Porque tu acha que se a gente sair da comunidade, a gente vai se tornar pessoas ruins? O que passa na tua cabeça? E a resposta dela, assim, para mim foi bem clara. Eu disse, não, mãe, porque lá tu mudou de vida. Então, eu vejo que elas não querem para a vida delas o que elas presenciaram comigo e com Elvis. E isso é uma das coisas que me mantém forte, assim, firme, não só na minha vocação, mas na minha decisão de ter deixado aqui a droga, o alcoolismo e toda a podridão que eu vivia. Não só por mim, mas por elas também. Que conselho tu darias para esses jovens filhos de pais convertidos, sejam católicos, até evangélicos, que enfrentam ou que às vezes querem viver a sua liberdade, justificando-se, né, no fato dos pais terem vivido uma vida, às vezes, na droga, ou no álcool, ou nas noitadas. Para esses jovens, ou para os pais, ou dirige para os pais, ou para os filhos, ou para os dois, o que tu poderia dizer dentro da tua experiência? Olha, dentro da minha experiência, o que eu posso dizer para esses adolescentes é que é muito doído tu se arrepender, e às vezes a gente se arrepende muito tarde. Então, os erros que a gente passou, a gente não quer ver os filhos da gente passando. Então, como é que eu posso te explicar? A gente não quer que eles tenham o mesmo sofrimento, porque a gente já passou por essa experiência e sabe como é dolorido. Eu, com 30 anos, ter uma conversão e ver que eu vivi 30 anos na podridão, na drogadição. Então, a gente não quer para os filhos da gente, a gente tem que ver o exemplo que a gente, né, passou e que a gente está vivenciando hoje. Né? Porque o passado, ele não tem, a gente não apaga o passado, né? E é triste a gente ver quando eu sirvo nesses retiros assim do Bem Perto, no Ravatim, nossa, que eu vejo histórias tão doloridas. Eu quero que eles entendam que não precisa eles passarem por isso, né? Não precisa eles repetirem os erros que os pais repetiram, né? Não usar isso como desculpa, usar como testemunho dos pais para não repetirem os erros e não passar por esse sofrimento, porque isso é uma coisa muito dolorida, e nenhum pai quer ver um filho passar pelo sofrimento que eles passaram. Muito bem, eu vi um videozinho das filhas da Tiele, né? Claro, a gente não vai passar aqui, fica tranquilo, nós não vamos passar aqui, mas elas estavam te imitando. Tava. O antes e o depois, né? O antes e o depois. O antes e depois. E elas são gêmeas, e as três meninas, é xerox, né? Então, foi muito interessante. Isso é gostoso de ver. Isso foi muito bom, foi muito surpresa assim para mim, porque esse dia que elas fizeram o vídeo, eu estava fazendo a unha na casa de uma cliente e meu telefone, e eu sempre fico com o telefone do lado porque elas ficam em casa. Sim. Né? E esse dia meu telefone apitou e eu vi que era elas, mas eu vi que era um vídeo. Aí não dei muita bola. Aí depois apitou de novo. Eu disse, vou ver o que é. Quando eu abri o vídeo, a criatividade delas e foi muito engraçado e ao mesmo tempo, como eu te disse, foi muito gratificante, porque elas me representaram antes do Rava e depois do Rava. Né? O vídeo delas tem o nome Minha Mãe, antes e depois do Rava. Essa gratidão para mim não tem preço. Não tem preço que pague. Hoje eu não me arrependo que me chamem de Carola, que me chamem de convertida, porque muitas pessoas, para mim, já me falaram que eu sou hipócrita justamente por esse motivo. Porque tu aprontou tudo que tu quis, tu fez tudo que tu fez e agora tu quer falar para os outros não fazerem isso. Então, tem gente que me acha hipócrita por isso, por hoje eu estar falando para as pessoas não repetirem as coisas que eu fiz, entendeu? Então, ver esse vídeo delas, para mim, foi engraçado e ao mesmo tempo emocionante, porque elas veem diferença em mim. Elas falaram que o próximo agora elas vão fazer do Elvis, mas elas veem que as nossas filhas
que a gente está conseguindo manter elas no ensinamento assim que leva elas para o céu, é muito gratificante. Muito bem, Tiele. Isso também vem de encontro ao tema. Se alguém quer me servir, é o tema, siga-me, da reflexão que fiz. Se alguém quer me servir, siga-me. Ou seja, às vezes as pessoas querem servir sem seguir. Por isso eu acho que a gente é carola, ultrapassado, hipócrita, né? Porque tem muita gente na igreja, não estou aqui falando mal de ninguém, mas é uma verdade, que serve na igreja, que às vezes até coordenam e tudo mais, mas não seguem os passos de Jesus. Aí os que seguem, às vezes são taxados, né, como Carola. Bem-vindo ao clube. Amém. Muito bem. Eu louvo e agradeço a Deus pela tua vida, né, pela vida das tuas meninas, do Elvis, pela vocação de vocês. Que bom que elas souberam dar para vocês uma direção na dúvida, né, relacionada à saída da comunidade. Isso é importante. Às vezes Deus fala porque Ele quer. Deus tem as suas formas de falar, né? Então, obrigado pela resposta que vocês estão dando a Deus. Eu sei que as lutas têm, né? Nós estamos no caminho da perfeição. Sim. E alcançaremos a perfeição quando chegarmos no céu. Mas obrigado pelo teu sim a Deus, né? Obrigado pelo testemunho de vida que vocês buscam dar com a família, tá bom? Se quiseres fazer alguma consideração final, fica à vontade. Eu só lembrei de uma coisa que me chamou muita atenção, que quando a gente fez o Rava, eu e minha irmã, pelo meu pai ter sido alcoólatra a vida inteira, né? A gente sempre quis trazer ele, só que meu pai sempre foi assim, muito dono da vida dele, né? E a gente ficou 5 anos sem ter contato com meu pai, sem ver ele. E um dia a gente ligou para ele, conseguiu contato, depois já de convertido, porque meu pai foi embora e a gente tinha aquela vida velha, né? Depois que a minha irmã fez o Rava, que eu fiz o Rava, daí 5 anos depois, a gente, né, marcou um dia e disse, não, vamos lá visitar o pai. O pai morava em Guaratuba. Ligamos para ele e a gente chegou lá, ele estava alcoolizado, né? Passamos um domingo inteiro com ele, ele estava assim muito debilitado, aquilo cortou meu coração e eu jamais imaginava meu pai aqui no Rava, mas a gente não perdeu as esperanças, né? Aí teve um dia que ele falou assim, a gente veio embora, chorou muito, e acho que foi o Rava de setembro que o pai fez, o Rava 17. Não tinham mais vagas também, era na semana do Rava. E o pai ligou e disse assim, minha filha, eu queria ver se vai sair aquele retiro lá que vocês falaram. Nossa, eu e a minha irmã, a gente ficou enlouquecida, né? Porque a gente falou assim, meu Deus, não acredito, e agora não tem mais vaga, aquele desespero e oração e jejum e tal. Deu certo que ele veio para cá para fazer o retiro, e daí eu tive uma curiosidade, porque eu perguntei assim para ele, eu disse, pai, quero te fazer uma pergunta, o que te levou a fazer o retiro, se a vida inteira a gente te convidou para vir na igreja, a gente quis que tu se convertesse, queria que também tu virasse gente, né? A gente falou para ele, o que te levou do nada tu ligar e pedir para fazer o retiro? E a resposta dele assim foi muito clara. Ele falou assim, porque quando eu vi que vocês foram me visitar, eu vi que vocês tinham virado gente. E aquilo assim me destruiu por dentro e meu coração se explodiu de alegria, porque eu vivi um testemunho verdadeiro para testemunhar que meu pai pudesse beber da mesma graça que eu. Então isso assim, me emocionou muito. Então, só para fechar, o que eu tenho para dizer para as pessoas é que elas não desistam. Porque realmente a gente é fruto da oração e Deus não desiste da gente. Então, eu que tenho que agradecer por fazer parte da Transfiguração, por fazer parte dessa comunidade e por ser Transfiguração. Eu que tenho que agradecer. Amém. Obrigado, viu? Deus te abençoe toda a tua casa, toda a tua família e a nossa vida espiritual de comunidade. Amém. Muito obrigado, né? Nós voltamos em seguida para rezarmos e concluímos com a bênção sobre você e sobre toda a sua casa. Bendito seja Deus.
guiaste-me no caminho, aquecesse meu coração. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Essa conquista de Deus, ela se renova todos os dias pelo sim. O sim, ele tem que ser defendido todos os dias. Como defendemos o sim? Pela oração, pela palavra, pela Eucaristia, quando possível diária, na missa, na celebração, tá? Pelo relacionamento com o outro. A decisão de defender o sim é consciência de fé. Ela é racional. Entendeu? A ação é espiritual. Mas Deus que me chamou, veja bem, quando Deus me chamou, eu estou me sentindo chamado. E sai, parece que está voando. Não. Às vezes pode até ser esse impulso, mas depois vai ter que vir a consciência para poder aprender de Deus. O poder de Deus te conquista. O Senhor quer você para sempre. Nos passos que precisamos dar nesse tempo que vivemos e nos passos que daremos na eternidade. Senhor Deus, derrama a tua bênção, assim como derramastes na vida da Tiele, Senhor, na vida do Elvis, das suas crianças, a bênção do poder da conquista, da conversão, da mudança de vida. E todos os dias o teu poder ampara a cada um deles, assim como me ampara a comunidade e ampara a vida de cada pessoa por quem rezamos agora. Senhor, pedimos pela conquista do teu poder, pela ação do teu poder, poder da palavra, poder do amor. Derrama sobre os irmãos curas, milagres, prodígios, libertações, avivamento e verdadeira conversão. E derramai, Senhor, pela tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra